Eu vou começar esse vídeo dizendo que eu quero colocar mais contos do Machado de Assis na TBR. Tá, você que não entendeu essa frase que começa esse vídeo, vamos localizar, vamos ficar todo mundo localizados nesse absurdo que é o canal Comparando Livros. Estamos em uma série chamada Lendo os Contos do Machado de Assis e nós estamos lendo no formato de TBR, deixando o destino escolher os contos que a gente vem analisar e conversar aqui, lembrando que nós fazemos análises de leitor comum, então você não precisa ser um estudioso do Machado de Assis ou um estudioso das letras para vir conversar aqui com a gente. E a gente está passando esse final de semana lendo Machado de Assis todo dia, né? Sexta, sábado e domingo, lendo contos do Machado de Assis. No vídeo anterior, a TBR, eu sorteei 2 contos pra gente conversar e aconteceu um fenômeno, né? A gente tem Confissões de uma Viúva Moça, que é o conto que a gente vai conversar daqui a pouco. Está ótimo, já, não perco. E tem o Dona Benedita. E o destino, eu tenho falado que isso aqui de vez em quando faz umas coisas, né? O destino acabou fazendo com que a gente lesse contos por coincidência. Foram contos que trouxeram personagens femininas do Machado de Assis no protagonismo, vamos dizer assim. A gente teve também linha reta, linha curva, mas assim, o protagonismo mesmo tá sendo esses 2 contos que a gente vai discutir. E nas pesquisas que eu faço também pra gente conversar aqui no canal, eu acabei descobrindo que essa coleção que eu tenho aqui, eu acho que eu mostrei no primeiro vídeo dessa série, essa coleção de todos os contos do Machado de Assis, até me senti enganado um pouco, porque tem contos que não estão aqui nessa coleção, tá? E eu acabei não colocando também na TBR todos os contos do Machado, nem dessa coleção, mas esses contos que depois eu fui descobrindo, e no final do vídeo eu vou mostrar os contos que eu vou colocar, eu acabei percebendo que esses contos que não estavam aqui na TBR vão ser interessantes pra gente conversar mais pra frente, porque vão ter diálogo com esses 2 que a gente vai conversar hoje e amanhã. Então bora conversar o papo sobre Confissões de uma Viúva Moça do Machado de Assis. Lembrando que, como prática aqui desse canal, todas as referências que eu utilizei para fazer essas discussões, essas análises, estão aqui no box de descrições desse vídeo no YouTube. Já pelo título, né, vamos falar dessa viúva moça. Quem era Eugênia? Eu, rainha eleita pelo voto universal de minha casa, presidia aos serões familiares. Fora de casa, tínhamos os teatros animados, as partidas das amigas, 1000 outras distrações que davam à minha vida certas alegrias exteriores, em falta das íntimas, que são as únicas verdadeiras e fecundas. Se eu não era feliz, vivia alegre. Eu acho que logo nesse começo do conto a gente já conhece Eugênia, uma mulher de classe média alta, na sociedade do Rio de Janeiro, século XIX. Uma mulher que tá ali naquele casamento, aquele casamento assim blasé. E na frase, né, final dessa introdução aqui que eu fiz, que ela diz que ela conseguia ter algumas alegrias ali exteriores, mas estava meio que distraindo, né? Se distraindo em ali algumas alegrias externas, e que as internas, né, as emoções internas já faltavam para essa mulher. E que ela e que ela fala aqui que as alegrias íntimas é que seriam as interessantes, as fecundas realmente. E nesse conto a gente pega o começo dele para perceber o tom que a gente vai entrar no dilema que Eugênia vai viver por meio da narração dela mesma. Então ela vai escrever uma carta a uma amiga, e que ela já começa a carta dizendo que ela não tem como revelar as emoções dela. Ela tá vivendo ali um dilema, ela quer contar o que aconteceu para ela. Então essa mulher aí do final do século XIX também vivendo um aprisionamento de silêncio. E já no começo do conto do Machado de Assis, a gente fez até aqui, para quem tá acompanhando aqui com a gente, né, a gente percebeu como sugestão até que os contos do Machado de Assis, eles
o começo deles são reveladores de toda a história. Então eu fiz isso na minha leitura e até fiz a dica para vocês para que lê os contos do Machado de Assis, assim, a gente lê o conto e volta no começo do conto. Não precisa ler o conto 2 vezes, tá? Eu acabo lendo 2 ou até 3 porque eu vim fazer vídeo aqui, vou pesquisando, tenho gostado disso. Mas nenhum leitor é obrigado a ler um livro 2 vezes logo em seguida, ou ler um conto 2 vezes. Mas Machado de Assis, eu acho que a leitura se completa quando a gente lê o conto e volta pelo menos ao comecinho do conto, porque é no começo que tem todas as nuances de toda a história. E quando a gente vê o começo de Eugênia contando por cartas algo que ela não teria como falar para as pessoas, ou seja, ela viveu isso tudo que a gente vai ver na decorrência do conto, ela viveu aprisionada também no silêncio que a gente já conversou em outros vídeos aqui do canal. Aliás, o Machado de Assis, para a gente entender também a perspectiva de Eugênia a partir de agora, do conto, né, a partir do começo desse conto, e de todo ele, perceber o discurso, né, como que Machado de Assis, e tem um vídeo aqui no canal que a gente já parte de como ele inova a dar voz às mulheres. Aqui a gente já tá vendo um protagonismo. Então a gente começou lá atrás pensando, por exemplo, no discurso direto e no discurso indireto, né, em como que Machado de Assis ele sempre coloca realmente o travessão, e como também acho legal fazer o link com um vídeo até recente aqui do canal da Mary Beard, que a gente fala do silenciamento de mulheres e do discurso, em que como a gente percebe o discurso em mulheres. E enfim, Eugênia, ela dá essa introdução da gente perceber como é o contexto dela ali, o reino, né, eleita como rainha do lar, e ela, numa dessas saídas com o marido, ela vai a um teatro e ela vai perceber um cara que tá olhando fixamente para ela de um jeito desconcertante. Também para essa época, eu me lembrei que, assim, o que hoje a gente teria, sei lá, um stalker, talvez a gente fique até com medo, o cara não tira o olho, isso não é tão relevante assim, mas nessa época, esse olhar, né, essa aparência de virtude, né, a mulher era responsável pela moralidade da família. Então, o olhar fixo desse homem para ela começa aí uma série de coisas que vai desestabilizar, né? Ela tá ali na vida blasé, um homem olhando fixo para ela, e no começo essa sensação de medo, o que tá acontecendo aqui com esse homem me olhando, e se meu marido perceber, porque o que as pessoas pensam é muito importante. Hoje a gente ainda tem muito isso, né? O que as pessoas pensam é importante para nós aí, quantidade de likes, essas coisas. Mas assim, ali, o que as pessoas pensam ali sobre a virtude dela, vão pensar o que com esse homem me olhando, né? Eu não conheço esse homem. Ao mesmo tempo, uma certa curiosidade, quem é esse homem? Então Eugênia vai voltar para casa, ela não consegue esquecer essa situação que aconteceu, uma situação até desconcertante, e recebe uma carta. E a carta que ela recebe é uma declaração de amor, aquele amor no estilo, sei lá, romanesco, tipo as canções as canções de Sansa Stark. Lembram? Quem leu A Guerra dos Tronos, As Crônicas de Gelo e Fogo e assistiu a série? Aquelas canções, uma carta linda desse homem dizendo assim: olha, eu vi você, eu me apaixonei por você, você é uma mulher maravilhosa, eu não consigo parar de pensar em você. Mais ou menos isso, né? E aí, a partir do momento que ela pega essa carta, que ela lê essa carta, começa, na minha opinião, um show do Machado de Assis, e que me fez lembrar, sem dúvidas, o Dostoiévski. Eu não sei se vocês já leram Dostoiévski, e se vocês já leram, me contem, por favor, por gente, faça essa caridade, me contem aqui nos comentários. Eu queria saber se foi só comigo isso, nos comentários, se vocês lembraram, assim, dessa angústia moral, de culpa e ao mesmo tempo de curiosidade, que Eugênia começa a ser assim possuída, né? Ela quer jogar fora ali a carta, ela não imagina o cara que ela nem conhece. Ao mesmo tempo, ela, poxa, esse homem aqui, ele se declarou pra mim. Então, acho que sem spoilers é o máximo que eu posso contar. E pra você que ainda quer ler o conto, eu posso dizer assim que
e a gente vai ver a trajetória desse triângulo amoroso e esse dilema de Eugênia com essa situação de se envolver. Quem é esse homem que tá tão apaixonado por ela? Vamos conversar sobre alguns aspectos do conto que mais me chamaram a atenção, e eu convido também vocês que leram para colocar aqui nos comentários os aspectos que vocês mais assim perceberam e sentiram quando leram esse conto. Então, né, muito a ver com esse conto. Tem uma pintura de montagem e depois a história de Zeus e Io. Conhece a história de Zeus e Io? Nessa tela do Corédio a gente tem Zeus, ele se mascara em nuvens, né, na história dele com Io, pra seduzir a Io, né, bem rapidamente. Zeus, ele fica encantado por Io, eu chamo Io, tá, não sei se eu falo Io, e vai pra, assim, é impossível resistir à sedução de Zeus. Ele se disfarça como nuvem porque é a mulher dele, né? Então ele não pode ir como Zeus propriamente dito. Então ele seduz a Io. A Io não tem, ela se vê ali naquela sedução, não tem como resistir. Mas depois não dá muito certo porque descobre, né? E Zeus inclusive vai transformá-la em um novilho, uma espécie de vaca, de boi. E enfim, a Io vai sofrer perrengues, né, até conseguir de novo ter a sua forma física de volta. Tem aí pela internet e tem também aqui nesse livro as mais belas histórias da antiguidade clássica. Eu acho que Eugênia, ela vive um pouco essa ilusão, de certa forma, do amor romântico, né? Desse amor, por muitos chamados de amor romanesco. Ela vai realmente achar que aquilo ali, que o Emílio, né? Que tem esse amor por ele. O Emílio, ele vai conseguir seduzi-la, né? A gente vê o final do conto, né? Depois que o marido morre e ela tá pronta até pra viver esse amor que ela sonhou tanto, o Emílio era um cafajeste, né? Não queria nada, ele queria desestruturar, né? Talvez aí no começo da história, né? E a gente pode lembrar de quando a gente conversou aqui sobre Adão e Eva, o conto do Machado de Assis. Machado de Assis gosta de fazer essas referências e a própria Eugênia vai falar isso na carta dela, em que ali ela se sentia como Eva, tentada pela serpente. tentada. Agora, eu gostei porque Eugênia, ela demonstrou essa força, que é uma força que a gente já conversou aqui no canal também, no vídeo, por exemplo, da Anne Brontë. É o livro da Senhora de Whitefell Hall, em que a gente tem aí a Ellen, que tem uma força diferente. Eu acho que Eugênia tem essa força diferente porque ela resiste a ele, não resistindo aos seus sentimentos, ela continua amando, mas pelas convicções morais, pelos seus princípios morais de virtude, vamos pensar aqui século XIX, ela iria trair realmente esse pacto que ela tem, ainda que a gente tenha uma referência cristã do casamento, mas até acho que de lealdade moral mesmo ela ia trair. Então eu acho que ela se mantém firme, ela vive esse amor de forma platônica. Eu não sei se eu tô falando certo o platônico, mas foi como eu aprendi, né? Vamos botar assim, um amor bem idealizado, resistindo a concretizar esse amor que ela sente, que ela pensava que o Emílio sentia, mas estava tudo ali no papel, estava tudo só nas cartas, nessas declarações, não era real. E quando a gente vê os conflitos psicológicos que a Eugênia passa, eu também me lembro de algo muito assim que eu levo pra minha vida pra tentar entender o que é ética no nosso dia a dia, bem prática, né? Que é a gente pensar nos três verbos, né? Devo, posso
e quero. O Mário Sérgio Cortella, o filósofo, né? Tem coisa que eu quero, mas eu não posso. Tem coisa que eu quero, posso, mas eu não devo. E tem coisa até que eu devo, eu posso, mas eu não quero. Então eu tenho que realmente linkar essas três coisas, pensando não só no meu desejo, no meu querer, mas nas construções que tem ali. E eu acho que Eugênia, nota 10 para isso. Conflito esse tem muito na literatura, né? Um deles que eu tô terminando de ler é o Ana Karenina, do Tolstói, com um desdobramento bem diferente. Agora, o dilema psicológico eu gostei mais, eu gosto mais dos dilemas, assim, de personagens que a gente entra nesse conflito de um jeito mais imersivo, né? Eu acho que o Machado de Assis, em um conto, conseguiu fazer esse conflito até, assim, do que eu percebi como leitora, tá, gente? Que pode ser que até numa releitura ou no futuro, mas eu achei, assim, que o Ana Karenina não foi tanto quanto, por exemplo, a Eugênia, assim, esse conflito do que fazer diante de um amor, né? E às vezes esse amor muito do que é chamado romanesco, esse amor aí das canções, esse amor dos romances, dos filmes, das novelas. O Alisson Santos, ele estuda o Machado de Assis e ele vai colocar uma coisa que eu gostei de ter lido, né? Como que o Machado de Assis, ele vai colocando em muitos contos, né, em muitas das suas obras, especialmente que a gente está falando da Confissões de uma Viúva Moça, como que ele coloca essa crítica a uma burguesia que foi se constituindo, deixando realmente a mulher dentro desse ambiente mais do privado e uma mulher numa alienação que ele chama de alienação simbólica, comparando com um pensador que eu até gosto, assim, já li trechos dele, que é o Pierre Bourdieu. Eugênia não tinha, assim, muita experiência de vida, acho que para perceber o que seria um amor verdadeiro, né, um amor como foi esse, que ela achou que era amor e não era. E ela também tem umas referências interessantes, assim, como ela fala que ela se coloca como esfinge, né? Esfinge é aquele enigma, ninguém consegue penetrar. Édipo vai conseguir entrar em Tebas porque ele é o único, o tal escolhido, e que tem um destino inclusive trágico, né? Para decifrar o enigma que a esfinge tem. Outra estudiosa do Machado de Assis é a Miriam Zafalon, que ela vai colocar o mito aqui em Confissões de uma Viúva Moça. Lembrando que todas as referências estão aqui embaixo, você pode depois pesquisar esses artigos também e ler. E ela vai dizer sobre essa questão do Emílio como desestabilizador dessa família aí toda pautada nesses costumes. O Édipo, né, que também vai desestabilizar, e um certo destino trágico, porque existe algo que não aí nessa jornada da Emília, que é como se fosse inevitável. Por isso que eu acho que ela tem uma força para resistir. Inevitável o sentimento que ela tem, não tem como ela controlar. Ela consegue controlar as suas ações. Agora também vale a gente lembrar aqui que vamos dizer, essa moralidade, ela também pode passar por uma análise cristã, né? Porque ela consegue resistir pautada em valores cristãos. Bem, eu acho que dá a entender também no conto que a Emília, ela fez um casamento, né, que não foi por amor. Então, acho que a gente junta as espécies de amor. Um amor romanesco, um amor idealizado, e que, né, é uma mentira. E esse amor como um dever de social, cristão, que também é uma mentira. Então, tem saída não. Acho que é isso. Eu amei Confissões de uma Viúva Moça. Me conta se você
gostou aqui. Vamos falar sobre os contos que eu acabei descobrindo que não estão aqui pra gente na TBR. São contos até desconhecidos, mas lembrando que a obra do Machado de Assis está no domínio público, e eu vou deixar até o link do domínio público aqui nesse box também, e no primeiro vídeo dessa série tem um link para você ir direto nas obras do Machado de Assis que estão no domínio público. Então eu vou ler eles em PDF quando sair lá na TBR. Então, vocês vão ver aí nas imagens, agora um acordo nosso aqui, é que eu só vou colocar esses contos lá na caixinha, no potinho da TBR, depois que eu tirar do conto, que vai ser amanhã, no conto de Dona Benedita. Ao final eu vou sortear qual vai ser o próximo conto que a gente vai conversar do Machado de Assis, e aí só depois eu coloco esses papeizinhos, tá bom? Pra não ficar assim, eles muito fácil de pegar. Então, eu não sei se eu tinha botado, mas eu vou botar o Missa do Galo. Eu acho que eu já tinha botado, mas qualquer coisa fica 2. Tem diálogo com Confissões de uma Viúva Moça e Dona Benedita. A Menina dos Olhos Pardos, Onda, Uns Braços e O Anjo das Donzelas. Ai, O Anjo das Donzelas. Eu não li ainda nenhum desses, tá, gente? Então, acho que é isso. A gente vai colocar depois pra fazer os próximos sorteios dos contos do Machado de Assis. E eu espero que vocês estejam gostando desse final de semana com o Machado de Assis.